Oi gente, tudo bem? O meu nome é Jean, hoje é dia 23 de dezembro e eu ainda tô naquela saga de agora são 5h38 da manhã e eu ainda não fui dormir. Mas é porque eu tô sem sono, tô elétrico por algum motivo, acho que porque tá muito quente. E eu desliguei o ventilador porque, enfim, tem que gravar áudio, né? Não quero que fique com vento na minha cara. E nem no áudio, não fica tipo... E isso não é bom pra ninguém, nem pra mim. Bom, é o seguinte... Eu quero comentar sobre como foi o meu primeiro rolê. Gente, eu nunca tinha dado um rolê na minha vida. E isso é extremamente esquisito de se falar. Porque na minha vida, eu saí muito pouco de casa. E eu não tô nem brincando. Quer dizer, quando eu era criança eu saía mais porque eu ia pra casa dos meus amigos. Mas era isso no máximo ou na rua. Então assim, e a rua que eu digo é aqui na rua da minha casa. Então, nunca passei disso, nunca fui tão longe. Porque meus pais me ensinaram que isso... não é bom pra ninguém. Pode ser muito perigoso, etc. Mas eu brincava bastante na rua, gente. Era de areia ainda, então dava pra fazer muita coisa. Eu tinha muitos amiguinhos, todo mundo vinha pra cá, era tão legal. Ai, enfim, memórias. Mas o que eu quero chegar? Nunca saí tanto de casa. Nunca, nunca, nunca. Era muito difícil. E eu odeio pensar assim, de que tudo é muito complicado. Nossa, como a vida é cruel. Não é assim, gente. É muito diferente. Meu nariz tá começando a ficar irritado, mas eu já tomei remédio pra não acontecer de eu começar a espirrar sem parar e meu nariz começar a arder. Alergia, né, gente? O tempo muda, fica frio, fica quente, fica alterando, odeio isso. Bom, o que eu tô falando? Gente, a minha primeira saída de casa, assim, depois que eu fui pro 6º ano, deixa eu pensar, acho que foi... Nossa, gente, eu não saí. Uma vez eu fui no 6º ano mesmo, levar meu amigo pra casa dele, que ficava uma rua depois da minha. E eu quis levar ele, aí depois eu só voltei. Com medo pra caramba, mas eu voltei. Acho que ele voltou comigo ainda, eu nunca tinha feito isso. E foi tão estranho, foi tipo... Eu desrespeitei o limite dos meus pais. E funcionou assim, foi bem de boa, mas eu nunca mais fiz porque eu fico com medo. Enfim, normal. Ai, ai. E aí depois, o que rolou foi... Deixa eu pensar. Gente, foi só no 2º ano do ensino médio. Sim, do ensino médio. Fui fazer um trabalho na casa da minha colega, meu pai me levou. E aí, meio que... eu nunca tinha ido pra um lugar que fosse longe e tudo mais. Era tão longe, meu pai me levou. E aí depois eu tive que voltar lá no outro dia pra gente terminar o trabalho. Foi um curta-metragem, se eu não me engano. E eu odeio aquela memória. Ai, ai, me colocaram pra atuar. Não, foi muito ruim. Eu tinha muita vergonha. Hoje eu faria muito melhor. Bom, e aquilo foi louco. Eu sinto que foi diferente, porque eu não tô acostumado a sair de casa. Então, pra mim é todo mundo novo. E aí, agora eu vou comentar sobre o rolê. Pois é, gente, não teve mais nenhum momento em que eu... Ai, gente, teve sim. Ainda no segundo ano do ensino médio. O que rolou? Eu fui pra casa de um guri que eu tava namorando naquela época. E aí, eu fui assaltada nessa parte. Mas foi só uma vez, assim, que tipo, eu saí realmente da rota. Também teve outra vez, no 2º ano, que foi pra eu ir pra Marmitex com um amigo meu, que não era bem um amigo, era um colega mesmo, a gente conversava às vezes. Eu fui lá porque eu queria acompanhar ele, então eu fui lá. E minha colega veio junto, assim, nada, todo mundo se grudou. A gente foi lá e eles comeram, eu não comi porque eu não como na frente de gente, tenho muito pavor de comer na frente das pessoas. Tá, depois disso eu nunca mais saí. E essa é a história da minha vida. Aí tem uma vez que eu fui pra casa da minha colega, que ela mora aqui perto, ela é da faculdade, né, já. Foi ano passado pra ver a Copa e tudo mais. Seguinte, gente. O meu primeiro rolê, então, vou contar a partir de agora. Como foi o meu primeiro rolê? Como será que foi? Foi louco. Assim, eu já tinha ido no shopping, entre aspas, da minha cidade, porque não dá pra chamar de shopping, segundo eles, porque é muito pequeno, mas eu acho que ele é gigante. Enfim, tem muitas vitrines, é muito louco. Já passei por lá muitas vezes. E ano passado ainda, voltando um pouquinho, né? Ano passado, um amigo meu, ele ficava o tempo todo me levando pra passear. Ele gostava muito de mim. A gente flertava, a gente deu uns beijinhos. Mas, tipo, eu consegui passear por toda a cidade por conta dele, sabe? Foi bem legal. Foi só uma vez também. 2, 3. 3 no máximo. A terceira não foi tão longe assim. Mas, enfim. Tá, voltando pro rolê, né? Nesse lugar aí, que não dá pra chamar de shopping, mas eu chamo de shopping porque é grandão, meio que tem muita coisa lá. E aí, eu sempre me sinto minúsculo. Lá tem cinema, tá, gente? É muito estranho. Eu fico encolhidinho, sabe? Quando eu vou passear.
passear, entre aspas, né? Eu fui lá uma vez, 2, 3, 4, 5 vezes, mas foi só pra dar uma nadinha e voltar rapidinho com meus colegas da faculdade. E neste ano, no último dia de aula, antes da gente tirar férias sozinhos, né? Porque a gente se deu férias, a gente foi até lá. E, gente, foi muito legal. Uma colega nossa pagou sorvete pra gente. E aí, depois, cara, uma guria tirou... Uma das nossas gurias, né? Ela tira foto na cadeira. E aí, a outra guria, ela pagou sorvete. E aí, eu decidi, vamos lá pra o mercado. E a gente vai comprar Monster. Porque eu queria experimentar o Monster. Eu mesmo comprar, né? E aí, eu comprei um pacote de Doritos. Um verde, que era pizza, e outro vermelho normal. Mano, foi muito legal. Eu nunca me senti tão adolescente quanto nesse dia. Foi tão bom. Gente, eu fiquei tão besta. Eu fiquei, uau. E os momentos que eu passei por ali, eu me senti pequenininho, porque os lugares são muito grandes e eu não tô acostumada. Então pensa assim, eu sou um pontinho no meio de um montão de vitrines e isso me deixou super aflito, gente. Mas não foi ruim, não. Foi legal, eu gostei e eu super faria de novo, sabe? E eu paguei coisa, eu fiz Pix. Eu nunca imaginei que ia fazer uma coisa dessas, assim, tipo, sozinha, entre aspas, sem meus pais, quero dizer. Eu fiquei, caramba, foi muito legal. Foi muito bacana. Essa aí foi uma ideia de rolê. Então essas são minhas saidinhas. As saidinhas da minha vida. Oi, gente, tudo bem? O meu nome é Jin. Hoje é dia 23 de dezembro. E agora são 5h50. Este aqui é oficialmente o último vídeo de hoje. No caso, áudio de hoje. Porque eu gravei vários áudios. Eu acho que eu gravei uns 9 ou mais. Menor ideia, gente, mas foi bastante. Esse aqui é o último. E eu não tô com sono ainda, mas eu acho que se eu deitar eu durmo. Aquele negócio, né? Se eu deitar eu durmo. E eu quero comentar então sobre o seguinte. Galera, quero falar sobre personalidade. E maturidade e amadurecimento e tudo junto, tá? Eu sinto que eu tô progredindo, tô evoluindo. E isso é muito legal, certo? Eu sempre fiz muita caquinha na minha vida. E eu sempre tive comportamentos super duvidosos. Pessoas que andam comigo sabem dessas coisas porque não é tão recente assim. Mas eu sempre conto e também são coisas assim, tipo, se eu fizer isso, por favor, me avisa, porque eu não percebo que eu faço isso. Eu tendo muito a diminuir as pessoas sem querer. Isso é um comportamento horrível. Eu não sei por que eu faço essas coisas, isso nem faz sentido. Tipo, ninguém faz isso comigo, então por que eu vou fazer com os outros? Eu não sei. Foi só algo engraçado que eu acho que eu vi num desenho e comecei a reproduzir. E, de repente, sei lá, isso deve machucar muita gente. Eu gostava muito de zoar os outros, eu gostava muito de falar besteiras mesmo. Assim, coisas de cocô, postagem, que eu não posso falar a palavra aqui porque eu acho chato. Falar palavra no YouTube é meio feio. É, assim, gente, eu quero muito mudar, sabe? E não é só querer, não basta só querer. Então eu estou botando em prática e eu sinto que eu tô muito melhor. Eu ainda faço graça, mas com limites, sabe? Eu sinto que eu cresci bastante nesse meio tempo. E é bom, sabe? Não preciso ferir direitos humanos pra que algo seja engraçado, tipo, sei lá. Não é nem questão de ferir direitos humanos, a gente não faz isso. No caso, o grupo, a gente faz umas piadas que são muito duvidosas. E aí eu percebi que nem isso mais tem graça. Nenhum dos grupos que eu tava participando, eu não tô mais participando de nenhum. Nenhum dos grupos tava me deixando confortável a ponto de dar risada mais. Parecia que eu tava, tipo, no automático. Eu entro no chat, escrevo kkkk e saio. E aí, chegou um momento que eu não tava nem mais lendo a mensagem, tava mandando kkk e saindo. Então, tipo, pô, eu me senti péssimo, porque eu não tava mais sendo eu mesma. Porque eu já fui aquilo ali, só que eu não sou mais. E aí que entra o amadurecimento, entra também toda a questão de personalidade nova. Eu adoro relacionar com divertidamente, porque eu tenho novas ilhas de personalidade, tenho novas emoções, tenho tudo. Então é normal que eu não me identifique mais, que eu já falei em alguns vídeos aí, né, anteriores. Eu falei sobre não me identificar mais tanto com quem eu era antes. E isso não é um problema, na verdade isso é bom, porque mostra que eu evolui. E é só um problema porque eu me sinto sozinha, né? Porque as pessoas, elas não vão ter sempre a mesma mentalidade que a minha. Não que a minha seja mais certa ou a dela seja mais certa. Tem, assim, não tem graus, na verdade, tem diferenças. E são elas que vão deduzir assim, e elas que vão deduzir não, e elas que vão apontar pra quem que eu tenho que andar junto, com quem eu tenho que andar junto, né? E etc. Eu já entendi que eu não tô mais me encaixando em muitos lugares, então eu posso mudar.
porque minha personalidade mudou. Eu posso buscar pessoas novas que pensam como eu, que são mais tranquilas, etc. Porque eu não sou mais uma criança. Infelizmente, né? Eu acho que deu já, né? É hora de crescer. É assim, pra mim, eu vejo adolescentes como crianças também, pra adultos como crianças. Parece que, não sei, pra mim é tudo criança. Eu chamo tudo de criança porque parece que ou você é criança ou você é velho. E, assim, eu sinto que não sou mais uma criança. Desde que eu entendi que eu posso ser um adulto mesmo não tendo um terno, eu já falei sobre isso no canal também. Eu sinto que eu tô de boa, certo? Eu sou adulto agora. E tá na hora de eu assumir minhas responsabilidades. Tá na hora de eu me divertir de uma maneira diferente, da maneira que eu queira me divertir, né? E como eu quero me divertir? De um jeito mais calmo, são, civil. E eu sinto que eu tô bem agora. Eu tô mais de boa, eu tô mais controladinho. E são coisas que eu não tô mais fazendo no automático. Agora eu penso antes de fazer, porque é bom, eu fico pensando, será que eu farei isso mesmo? Ou será que as pessoas querem que eu faça isso nesse grupo? E aí eu percebi que tem coisas que eu não quero fazer e não tem problema. Então eu tô, assim, não tô em grupos novos, mas eu estou andando com pessoas diferentes. Tanto na internet quanto fora. E é muito legal me expressar de jeito diferente, assim, o que eu penso realmente. E esse pensar, ele é bom, ele é positivo. E quando ele é negativo, as pessoas me ajudam. Então, assim, bacana. Eu quero muito, muito, muito começar a pensar mais sobre quem eu sou. Nossa, saiu errado, calma. Quem eu sou. Eu assoviei sem querer por dentro, não sei explicar isso. Enfim, ficou muito baixo, não saiu o volume. Mas eu tô sendo eu mesmo, e isso é legal. Ninguém nunca me impediu de ser eu mesmo, eu só não me deixava ser porque eu pensava que eu tinha que ser igual a todo mundo, mas isso não funciona, ninguém é igual a todo mundo, ninguém faz isso. Mas eu tinha colocado na minha cabeça que eu teria que ser assim. E isso é muito sem sentido, não tem nexo nenhum. Então, eu me sinto feliz por estar andando com pessoas novas agora. Não estou abandonando as pessoas antigas, é só uma questão de eu estou crescendo e eu estou buscando pessoas que pensam assim como eu. Pensam como eu, tiro assim. E eu tô encontrando, as pessoas elas estão por aí, estão por toda parte. E tá muito legal, sério, na internet principalmente. E na faculdade também encontrei várias pessoas que pensam como eu, só que eu só escolhi o meu squad, né, pra ficar junto. E eu sinto que eu tô diferente agora. Tô mais maduro, mais... não é tipo 100% maduro, né, óbvio. Eu ainda sou uma criança que tá passando por uma transição de muita coisa, enfim. Obrigada por ter me escutado e eu espero ter mais novidades pra contar nos próximos vídeos, porque agora é hora de dormir, acabou.